Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Pastor Paulo Correia, passando neste momento aqui para nós fazermos aqui um bate-papo em relação à pregação, em relação à ministração da palavra do Senhor. E aqui nós colocamos aqui um básico, um curso básico mesmo, bem leve, bem sucinto, bem tranquilo em relação à pregação. Quando falamos um curso, não é que você vai se estender numa matéria, tá bom? É que você vai entender aqui em alguns pontos como que você deve, como que você pode elaborar o seu sermão, como é que você pode ministrar uma palavra e quais os pontos que você deve pegar, principais para montar um sermão, uma palavra, um estudo. Então aqui vai algumas dicas que muitos pregadores usam, aqueles que têm a facilidade da oratória, aqueles que têm a facilidade da interpretação de texto, e também, claro, não podemos deixar de fora a inspiração pelo Espírito Santo. Tá bom? Então eu vou passando aqui alguns slides e nós vamos fazendo alguns comentários. Ok? Curso para pregadores. Um curso para pregadores. Na verdade, aqui vai muito além do que eu estou falando. Vai muito além do que eu estou falando aqui. Pensamentos para reflexão aqui, tá? O escrever torna um homem exato. Então, assim, quando você pega uma mensagem que você quer, então, ali elaborar para ministrar na igreja, no encontro, ou seja o convite que lhe foi feito, o interessante é você pegar e escrever. Isso faz com que você consiga gravar mais os textos, o assunto e muito mais, tá? Qualquer pessoa física e mentalmente capacitada para falar pode tornar-se um orador eficiente, sem que, para isso, necessite de dotes, eloquência. Basta aprender pelo estudo e pela prática, desenvolver suas qualidades naturais e os recursos de que sabe a experiência, né? De recursos de saber a experiência. Normalmente, quanto mais você exercita, quanto mais você está praticando, quanto mais você está exercendo determinadas funções ou determinadas colocações, o bom aí é você sempre estar procurando ler a palavra, pregue para você mesmo, sabe? Pegue aí um tempo que você tiver, um texto que você achar interessante e você pode aí pregar para você mesmo, sem problema algum. Você pode exercer isso aí, pregando para você, olhando para o espelho, principalmente olhando para o espelho, né? Que aí você também é uma das técnicas que se usam para a pessoa perder um pouco a vergonha, né? Para estar ali aprendendo, né? E até mesmo se corrigindo, tá? Aí a pergunta que se fazem aqui diante de um pensamento, diante de uma reflexão, o que um homem faz, o outro pode fazer, né? É uma pergunta que se faz. Um poeta nasce poeta, um orador se faz. Então assim você vai entendendo assim que um poeta nasce poeta, um orador se faz. Você vai entendendo aí que você vai com a prática, com a sua exaustão, você vai vendo que alguns medos você vai conseguindo, você vai perdendo e até mesmo vai pelo fato de você estar exercendo constantemente, você vai se deparar que aquilo que você tinha como dificuldade, como até mesmo um medo ou um receio, com o tempo você vai vencendo essas situações, esses desafios. Todo gênio
a 99% de transpiração e 1% de inspiração. Aí são alguns dados aí para você ter só comigo de reflexão. Características da pregação. Características da pregação. Para você que já ouviu, você vai estar relembrando. Para você que ainda não ouviu, se quiser, você pode anotar aí e, de repente, você fazer aí uma pesquisa e até mesmo usar isso como uma metodologia para você, tá ok? Se você está até aqui, eu quero te agradecer porque você está querendo crescer na graça e no conhecimento, você também está querendo se desenvolver como pessoa. E isso é muito importante, não só para você, mas também para com o ministério, para com o reino de Deus. Aproveitando esse ensejo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe cada vez mais as nossas pregações, os nossos estudos e aquilo que estamos apresentando para vocês de bom coração. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Também, na descrição desse vídeo, você vai encontrar em um dos links o link da Escola Bíblica Herdeiros do Reino, onde o pastor Fernando Amaral e eu somos professores dessa escola bíblica ali pela plataforma digital, 100% digital. Você pode assistir pelo seu notebook, seu computador ou tablet aonde você estiver. Você pode escolher assim a forma de pagamento, mensal, semestral ou anual. Fique à vontade e venha crescer conosco no conhecimento da palavra. Lá dentro dessa plataforma você vai já ter mais de 10, de 20, acho que de mais de 30 horas de aula. Isso é muito bom para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que dentro dessa escola você vai ter palavras reveladas, estudos revelativos da palavra do Senhor dentro dos textos, dentro de Gênesis, dentro de Apocalipse, dentro também da carta aos Hebreus, falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor, falando também um pouco mais sobre dízimo, ofertas e primícias, tá bom? Então, não se esqueça aí nos comentários aí na descrição do nosso vídeo tem um link aí que você pode ser direcionado para lá. Vamos lá! Características da pregação. Nós, como característica da pregação, a pregação ela deve ser bíblica. A pregação ela deve ser cristocêntrica, Cristo o centro. Não a mensagem em si, a pregação, ela tem que correr da questão quando nós falamos sobre o antropocentrismo, que é o homem no centro. Nós devemos entender que a pregação, a ministração, ela tem que ser cristocêntrica. Jesus, Cristo, o centro. A pregação também ela tem que ser espiritual, né? Dependente do Espírito Santo do Senhor, porque a própria palavra nos ensina que Deus é Pai dos Espíritos, né? Se Ele é Pai dos Espíritos, nós devemos clamar a Ele pedindo sobre a sua palavra, em que espírito ela está sendo enviada, para que nós possamos a transmitir, né? A pregação também, uma das características da pregação também, ela tem que ser isenta do eu, ela tem que ser isenta do eu, né? Quando se conversa muito, quando você fala mais de você do que da própria palavra, aí já não fica uma mensagem boa de se ouvir e agradável ao espírito, tá? Então preste muita atenção para você não ficar contando muita historinha. Muitos dizem história da carochinha, tá? E isso daí faz com que você não seja provavelmente mais convidado para ministrar nessa igreja que você vai ou nesse evento, tá ok? A mensagem, a característica da pregação, ela tem que ser fervorosa e entusiasta. Você tem que, diante do Espírito, prender as pessoas para ouvir a mensagem. As pessoas têm que estar presas para ouvir a mensagem, glorificando, exaltando a Deus, principalmente entendendo o que está sendo falado também, né? Ela tem que ser clara e precisa.
duas posições aqui. O cuidado de quando você pega no microfone, abafa o microfone, as pessoas não entendem, não ouvem direito o que você está falando. Eu sei que às vezes, principalmente no meio pentecostal, onde nós somos elevados a níveis de emoção, de adrenalina, onde você sente aquela presença, onde você sente aquela essência de Deus, e aonde você tem que ter ali a noção de que as outras pessoas precisam ouvir a revelação que Deus está ali entregando naquele momento e todos juntos receber e glorificar a Deus. Aqui eu faço apenas uma observação, é nessa questão aqui da mensagem fervorosa, entusiasta, clara e precisa. Muitos falam que a teologia é o estudo da Bíblia, né? O estudo da palavra do Senhor deixa as pessoas frias, mornas, né? Infelizmente eu não concordo com isso. Eu não acho isso uma colocação certa e precisa, porque isso é uma opinião minha, né? Mas eu não acho, porque quanto mais eu estudo da palavra do Senhor, mais eu me aproximo dele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu sou acalentado por ele e fortalecido diante dos seus ensinos e diante da sua palavra. Não tem como uma pessoa guiada pela palavra do Senhor se tornar uma pessoa fria. E sim, ela sente a presença do Senhor e cada vez mais essa pessoa fica fervorosa. Uma outra característica da pregação é uma revelação do amor de Deus. A mensagem, ela também tem que sempre expressar o amor, a revelação do amor de Deus para com aqueles que a estão ouvindo. Porque a própria palavra do Senhor nos faz entender que Deus corrige a quem Ele ama. Então, até mesmo quando Deus está corrigindo, Ele está expressando o seu amor. Usa-se muito o termo, né? De falar, hoje Deus bateu, hoje o pregador bateu. Mas eu acredito que quando você ouve a mensagem que ela te confronta, você entende. Hoje, Papai do céu, o Eterno, falou comigo. Tipos de sermão. Tipo de sermões, tá? Nós vamos falar sobre alguns tipos de sermão, muito conhecido aí na área teológica, né? Sermão temático. Sermão temático. Sermão textual e o sermão expositivo. Sermão expositivo. Há muitos que dizem que o sermão expositivo ele está sumindo aí, está ficando de fora aí. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o sermão temático. O que o sermão temático ele traz? Determina-se um assunto. O sermão temático, você determina um assunto daquilo que você vai expor. Aí você procura textos e ilustrações, pensamentos, para apoiá-lo, cuidando para que se dentro do tema escolhido, que ele fique dentro do tema escolhido. Temático já diz, é um tema, você escolheu um tema, então tudo aquilo que você for fazer como base, como corpo, como esqueleto desse sermão, ele precisa estar dentro deste tema. Que tem gente que começa falando uma coisa e termina com outra lá que não tem nada a ver. Esses são os cuidados que nós devemos ter quando estamos diante de um sermão temático. Ok? Modelos de sermão temático. Só para você ter uma ideia aqui, rapidinho. O choro de Jesus. Olha aí que interessante. E Jesus chorou. Então, por causa de um homem, aí nós aqui, João capítulo 11, verso 32 e 36. Aí o segundo, por causa de uma cidade, Lucas 19, 28, do 41 ao 44. Segundo tópico, por causa do mundo, Mateus capítulo 26, 36 ao 38 e Lucas 22, 44. Aqui está colocando aqui os textos que vai te dar base e continuação do seu sermão sobre o tema Jesus chorou. Aí, mais outra ali, ó, as 4 ressurreições por Jesus. Aí você vai ter aqui, ó, primeiro, logo após a morte, Marcos capítulo 5, 21 ao 23, 35 e 43. Segundo, após a ressurreição,
né? Nós vamos ver aqui, ó. Após 24 horas, Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 17. Após 4 dias, João capítulo 11, versículo de número 17, do 38 ao 45. Após vários séculos, olha aí que interessante. João capítulo 5, verso 28 e capítulo 29 e Apocalipse capítulo 20, verso 6. Essa é uma ideia para que você entenda de um sermão temático, tá? E se você já quiser ministrar qualquer uma dessas duas palavras aí, desses dois temas aí, você já tem um esboço aí para você, já de brinde, tá bom? Nós vamos falar aí sobre o textual. Agora, a mensagem textual é aquela cuja a divisão de ideias principais é tirar do texto bíblico. É tirar do texto bíblico. É você pegar as divisões de ideias principais, é você tirar do texto, dentro do texto bíblico, tá? Vamos aqui, modelos de sermão textual. Modelos de sermões textuais. Tá aqui. Segunda de Crônicas, capítulo 7, 14. Passos para Deus nos ouvir. Aí você tem aqui o primeiro. Conversão, busca, humildade e oração. Dentro do segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, você vai encontrar esses 4 passos para você expor o sermão textual. Miqueias capítulo 6, verso 8. O que Deus espera do cristão? Primeiro ponto, que pratique a justiça. Segundo ponto, que ame a misericórdia. Terceiro ponto, que ande humildemente com o Senhor. Ok? Isso aqui é só uma base do que vocês têm, mas a Bíblia tem muito mais aí para nos oferecer. Você que está aqui, eu quero agradecer com mais uma vez por fazer parte do estudo teológico na palavra. Eu sou o pastor Paulo Correia e peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe e faça o seu comentário. Fale de onde você está nos acompanhando, faça a sua pergunta e, se possível, você também compartilhe aí esse vídeo com mais pessoas para a honra e glória do Senhor, tá ok? Nós vamos estar postando mais aulas aí para que todos possam compreender as Sagradas Escrituras. Nós vamos falar agora sobre o sermão expositivo. Expositivo, é isso aí. O expositivo é aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, esse tipo de sermão difere do sermão textual, principalmente pela extensão das passagens bíblicas em que se baseia na prática, ambos se sobrepõem. A pregação do sermão aqui, né? Nós vamos falar assim sobre o sermão expositivo, onde você vai expondo aí com mais cuidado, com mais posicionamento, com mais visão dentro do texto, versículo por versículo, procurando aí fazer que dentro de um corpo do sermão todos entendam ali o que você está passando, tá? Modelos de um sermão expositivo. Marcos capítulo 10, verso 46 e 50, de 46 ao 52. Nós vamos aqui. Atos gigantes em direção a Cristo. Tá? O Atos gigantes em direção a Cristo. O segundo ponto aqui que nós vamos ver aqui, que é a mensagem, né? Atos gigantes em direção a Cristo. O primeiro ponto. Assentado junto ao caminho. Humildade. Segundo ponto. Começou a clamar. Coragem. Terceiro ponto. Levantou-se. Fé. E o quarto ponto, seguiu a Jesus. Perseverança. Perseverança. Tá ok? Vamos mais um aqui. Gênesis capítulo 35,
verso de número 1 e 7, do 1 ao 7. Subamos a Betel. O primeiro ponto, tirai os deuses estranhos do meio de vós. Segundo ponto, purificai-vos. Terceiro ponto, mudai os vossos vestidos. E ali o quarto ponto, levantai-nos. Ok? Então é uma forma aí que você vai ter para expor o texto que você acabou sugerindo como leitura e como exposição dele. Tá ok? Divisões de um sermão. Vamos falar um pouco sobre as divisões, né? A divisão de um sermão. Introdução. Quando você começa a montar um sermão, você tem que pensar sempre numa introdução. No corpo do sermão. E depois, na conclusão. Você sempre tem que entender que um sermão ele tem que ter introdução, corpo e conclusão. E a conclusão, ela tem que ser, de fato, bem colocada, bem posicionada, para que todos entendam o que você começou, desde da sua leitura do texto como base. Introdução. Parte orientadora do tema. Opções: anunciar o tema, narrar o fato, contar uma história, tá? Isso aqui são as opções que vocês têm. Uma boa introdução. Claro que essa história, vocês têm que tomar o cuidado com o tempo. Então a introdução, ela tem que ser rápida. Tem gente que gasta aí 40, 30, 35 minutos, 40 minutos para dar uma introdução. Isso já não é introdução. Para mim, isso já não é introdução, isso já é exaustão, tá? Aí, às vezes, acaba deixando de lado a boa palavra, a pregação da palavra. Uma boa introdução requer esmero e modéstia, breve, evita sensacionalismo e excesso de humor. Uma boa introdução requer o esmero, a modéstia, ser breve, evitar sensacionalismo e o excesso de humor. Tome muito cuidado. Nós não estamos em um show de stand-up. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Ok? O corpo. Vamos falar aqui do corpo do sermão. Tá ok? Desenvolvimento das ideias, argumentações, numa sequência lógica e progressiva. O corpo de um sermão deve incluir explicação, interpretação e aplicação do texto. Ok? Conclusão. Vamos falar da conclusão. Composta de 3 partes. Repasse das ideias principais do corpo, reforço das ideias, apelo para que as ideias sejam aceitas, né? Você vai expor e aquilo que você colocou dentro do sermão, na conclusão, as pessoas têm que entender e aceitar como verdadeiramente a palavra revelada de Deus. É claro que você tem que pegar isso daí, né? A revelação da parte de Deus. O esqueleto de um sermão. O esqueleto de um sermão. A introdução, breve fato e leitura do texto. A explicação, narrar com próprias palavras o que aconteceu. A interpretação, contexto histórico. A aplicação, trazer o texto para as situações de vida de hoje. Conclusão, o apelo. Não podemos deixar de fato distinto isso, né? O apelo. Preparo de um sermão textual ou expositivo. Vamos aqui ver o preparo de um sermão textual ou expositivo. Fazer poupanças de texto.
escolher um dentro da necessidade atual, escolher um dentro da necessidade atual, leitura do texto e contexto até identificar-se, meditar, meditar e meditar. Isso não pode deixar de lado, gente. É meditar no texto, ler, buscar bastante. Buscar outras traduções bíblicas. Isso é muito interessante. Cuidado com as traduções. Devemos ter aí pelo menos umas 3 traduções, uma diferente da outra, para fazer as comparações, tá ok? Isso é interessante. Análise técnica. Analisar bem o texto. Concordâncias. É bom você sempre buscar as concordâncias para tirar ali algumas ideias. Espírito de profecia. Todo o material disponível, dicionário, comentário, e os comentários devem ser analisados e muito bem buscados. Tá? Não devemos aí deixar de lado, para que possamos aprender. Preparo de um sermão textual ou expositivo. Mais um pouquinho aqui. Determinar a ideia básica do sermão. Isso aqui é o 10. O 11. Completar o esboço com ilustrações, citações e etc. 13. O 12, desculpa. Preparar a aplicação e a conclusão. Preparar a introdução. Fazer a redação do sermão. Dominá-lo bem para pronunciá-lo. Orar durante todo o tempo, tanto do preparo quanto da apresentação. Questões práticas agora, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre as questões práticas e mais uma vez eu quero agradecer você, meu irmão, você, minha irmã, que chegou até aqui comigo nessa parte aqui de uma introdução, de um aprendizado sobre como preparar um sermão, como ministrar a palavra diante da igreja. É algo muito sério e interessante. Você que já sabe, meus parabéns, isso aqui só fez você lembrar um pouco mais do que você deve fazer diante do Senhor. Para você que está nos seguindo aqui pelo canal do YouTube Tô na Palavra, quero agradecer você também, quem ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe e também faça o seu comentário. Fazendo o seu comentário, você está nos ajudando a prosseguir nesta caminhada, tá bom? Questões práticas. O uso adequado da voz, né? Lembra que eu falei que você pega o microfone e você abafa, olha aqui, ó. Aí você fica assim, alô, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar, a tua vontade, então querer. Que nesta noite, aí você abafa a voz, as pessoas não ouvem o que você está falando, e por uma mera educação, tem uns que ainda glorifica. Por uma mera educação, tem uns que glorifica, tem uns que dá o glória, tem uns que dá uma aleluia, mas fica uma coisa aí chata, né? Não fica bacana de se ouvir, tá? Não fica legal de se expor. Alguns destroem a impressão solene que passam a ver causando no povo por elevarem a voz demasiadamente alta, proclamando a verdade com brados e gritos. Esse gritar, porém, que faz, isso não dá ao povo nenhuma ideia mais exata da verdade. Nem impressiona, mas profundamente causa apenas uma sensação de desagrado nos ouvintes, a fadiga, os órgãos vocais do orador. Porque aí o povo começa numa eloquência, de tanto gritar, daqui a pouco está tossindo, está perdendo as cordas vocais, o povo lá da nave da igreja não está ouvindo o que ele está falando, e fica uma coisa assim, difícil, né? Difícil de você ouvir e entender e até mesmo captar. Então, às vezes, não é pelo você gritar na mensagem que vai mostrar que você é pentecostal ou não.
Às vezes o você correr, pular, não vai mostrar que você é o pentecostal, não. Porque quando você está direcionado pelo Espírito Santo de Deus, até mesmo no simples falar, as pessoas sentem a presença de Deus. Hoje mesmo, estava numa rápida reunião com o meu pastor e nós conversamos ali assuntos relacionados ao ministério e de repente eu fiz ali uma citação com ele de uma ideia que nós poderíamos agregar para o ministério. Ele falou, nossa, isso é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu estava pensando. Aí nós nos arrepiamos ali, porque nós falamos, existe uma concordância, então existe algo que Deus quer que nós venhamos fazer para o crescimento do ministério, da obra e do reino de Deus. Ele falou, não, vamos fazer. Então, quer dizer, essa presença que as pessoas sentem não é pelo gritar, não é pelo correr, mas é pela inspiração que você recebe de Deus, a orientação que você recebe do Espírito Santo e você expõe. Então as pessoas sentem aquele acalento, sentem aquela força, sentem aquela graça, sentem aquela unção, tá bom? E aqui nós vamos dando aqui mais um ponto, tá? Que é uma colocação. Quando eu era moça, costumava falar demasiado. Moço, tá? Porque foi um erro de texto ali, tá? Quando eu era moço, falava demasiado alto ao Senhor. Mostrou-me que eu não poderia causar no povo a devida impressão, elevando a voz a um tom fora do natural. Foi-me então apresentado Cristo e a sua maneira de falar. Havia suave melodia em sua voz. Suas palavras penetram-lhes no coração e eles podiam apanhar o que fora dito antes de ser proferida a sentença seguinte. Tá? Isso é uma citação aqui. Tá, ok? Então, às vezes, não é pelo gritar que as pessoas vão sentir. Não é pelo esbravejar que as pessoas vão sentir este impacto. O impacto que vai causar na vida do seu irmão, do meu irmão, é quando a palavra do Senhor está sendo pregada e anunciada em nome de Jesus. Então, chegamos aqui ao fim desta apresentação sobre como nós devemos nos posicionar quando vamos elaborar um sermão, quando nós vamos pregar a palavra do Senhor. Questões práticas. Duração do sermão, entre 25 a 30 minutos, de acordo com o que o pastor ou o dirigente da igreja dá. Eu louvo a Deus que tem pessoas que ainda gostam de uma boa palavra e dá no mínimo aí 45 minutos, no mínimo 45 minutos para uma pregação da palavra do Senhor. Não permita participação de intrusos, né? Pessoas que não estão na mesma fiação. Normalmente você vai expor e às vezes tem pessoas que querem opinar na hora que você está pregando, então não é interessante. E principalmente, quando você está ministrando a palavra, que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, uma coisa que você deve evitar: pedir desculpa. Peça desculpa se diante do texto, ou da palavra, ou da ministração, você citar algo fora daquilo por um deslize. Opa, irmão, desculpa, isso aqui eu comentei no Natal. Isso não deve acontecer, mas se acontecer, você faça. Mas, porém, depois de ministrar uma palavra, irmãos, desculpa por ter ministrado essa palavra, não sei que não era isso que vocês queriam ouvir. Não, não, a igreja não está para ouvir o que ela quer, ela está para ouvir aquilo que o Senhor tem para mandar a ela, tá bom? Nós não vamos ouvir o que nós queremos, nós vamos ouvir o que Deus quer falar. Nunca pregue sobre algo não vivido por você. Isso é interessante. O interessante é você nunca pregar algo que não foi vivido por você. E se pregar algo que não foi vivido por você, é você contar a história do fulano, do ciclano e do beltrano, que você nem sabe se é verdade. Dentro da administração é que fulano passou por isso, por aquilo, e dentro disso ele fez isso. Não faça isso, porque não é legal. É bom você usar as suas experiências, você usar você como exemplo. Ou, no máximo, uma pessoa muito bem íntima de você. Tá ok? Evite passar ideias de herói. Tem muitos aí
que às vezes conta umas histórias que não dá, conta uns negócios aí que até Sansão duvida. Não empregue um só tipo de sermão. É bom você sempre estar variando, né? Procurando variar para você saber trabalhar em vários pontos. Eu tinha muita dificuldade em sermão temático. Muita dificuldade. Quando me davam temas para pregar em campanhas, congresso, eu ficava doidinho. Doidinho. Falar, misericórdia, o povo, Deus está me provando. Não use o púlpito para mandar recados pessoais. Esse é o principal. A igreja, o púlpito não é para você desabafar, é para você ministrar a palavra do Senhor. Esteja atento a tudo quanto se passa dali, produzir um sermão. Você tem que estar atento. Também é bom, quando você vai produzir um sermão, você está atento no que está passando, ou o que possa acontecer, né? Esteja atento a tudo quanto se possa dali, se passa dali, né? Vamos dizer assim. O interessante é você estar atento com o que está acontecendo no mundo. Até mesmo em algumas coisas que você está ouvindo. Procure primeiro saber se é verídico. Dentro do sermão, você consegue analisar e expor isso com clareza, com veracidade, sem história de que fulano contou, como nós estamos falando aqui. Então é bom você sempre saber a veracidade dos fatos. Use um vocábulo rico, mas não difícil. Isso aqui são algumas questões práticas. Vocábulo rico, irmão, quando nós falamos, principalmente, é aquilo que vão entender o que você está falando e aplicar, e que seja coerente com o texto, com a mensagem que você está pregando. Tem pessoas que gostam de falar um pouco do grego, do hebraico, do aramaico, gostam de falar outras, até mesmo citações de alguns historiadores, mas faça isso com riqueza, que isso agregue para a igreja, não que isso exponha o seu conhecimento. Para você expor seu conhecimento, abra uma live, abra um canal e expõe o seu conhecimento profundo dos assuntos, tá ok? Dentro da igreja é bom você expor um vocábulo ou as palavras coerentes, ricas, em que as pessoas possam entender e compreender o que você está passando, tá ok? Não adianta você ir lá e citar um texto todinho, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, aí você começa, Bereshit, Barak, Elohim, e vai indo, vai falando tudo, e o povo, bah! E aí? Agora eu quero falar aqui sobre o verso 4, e não explicar, eu penso se eu estiver errado, você tem todo o direito de fazer diferente, tem coisas que não agregam para o momento em si, tá ok? Mas o conhecer é bom, conhecer é sempre bom, você entender a língua original que se foi escrito o texto e até mesmo o que você está explicando e expondo ali. Não imite, seja natural. Não imite, seja natural. Para bom entendedor, pinga a letra. Não exponha um assunto que você não domine bem. Também cuidado. É um risco que você corre aí de passar vergonha. Você expor um assunto que você não domine bem. Não é que você tem que conhecer de tudo, mas pelo menos você entendeu que você entendendo o que você está falando já é o suficiente para que você exponha aquilo. Não negligencie preparo técnico e espiritual. É isso que você está fazendo. Ler a Bíblia, buscar aprender a palavra, compreender o texto, orar ao Senhor, buscar a Deus, orando a Ele, pedir, Senhor, capacita-me cada vez mais.
para que eu possa fazer a tua vontade e o teu querer. A oração e a busca do conhecer é muito importante. Tem muita gente que fala assim, você não precisa ficar estudando isso não, porque o Espírito Santo lhe fará lembrar no momento certo. Só que para ele fazer você lembrar, você tem que ler. Como que você vai lembrar de uma coisa que você não leu? Uma coisa que você não buscou. Ok? Tome cuidado com isso. E lembre-se, os melhores sermões são os que você próprio preparou. Ok? Lembre-se que os melhores sermões são os que você próprio preparou. Quero louvar a Deus pela tua vida, por este momento que nós passamos aqui expressando a palavra do Senhor, para que você possa usar de tudo isso que foi falado aqui como um aprendizado, como uma base para você crescer mais ainda, tá ok? Para você que já ouviu tudo isso, meus parabéns, prossiga em conhecer mais. Para você que ainda não ouviu falar sobre isso dessa forma, desses assuntos assim, exposto dessa forma que foi exposto, eu acredito que agregamos algo para que você possa aí subir de nível, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe, faça o seu comentário aí, que ele é muito importante para que nós possamos aí continuar produzindo para você um melhor conteúdo para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.